Oi, gente, boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos ficar aqui na minha sala de treinamento, aguardando todo mundo chegar para que nós comecemos essa live maravilhosa, maravilhosa. A gente vai aguardar mais uns minutinhos para todo mundo entrar, para ir todo mundo chegando e bora falar sobre empreendedorismo e startups, que é justamente para isso que a gente está aqui hoje. Então, vamos aguardar o pessoal entrar. Daqui a pouco entra a minha querida convidada também. Olha só, esperando o povo entrar. Boa noite para vocês. Muito feliz de encontrar vocês aqui. Sejam bem-vindos à minha sala de treinamento aqui na minha clínica. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e startups. Eu não sei se é algo que vocês estão familiarizados, o que vocês entendem por empreendedorismo e startups, mas eu quis trazer aqui uma pessoa que é expert nesse assunto, que é maravilhosa e que vai estar entrando daqui a pouquinho para falar com a gente. E eu tô mega feliz de ter essa pessoinha aqui comigo. Essa pessoa maravilhosa é a Ive, que está entrando aqui com a gente. Vocês não têm ideia como para mim é emocionante ter ela aqui. Vocês não têm... Olha que linda, gente. Como não amar um ser desse? Olha que saudade. Muito obrigada, Grazi. Que saudade, cara. Eu tô tão honrada, tão prestigiada, tão, assim, feliz de estar aqui com você, que você não faz ideia. Sério, muito obrigada mesmo pelo convite. Para mim é uma honra falar aqui com você hoje. E com o público, né? Todo mundo que a gente vai conversar juntos. Nossa, eu tava comentando com as meninas que estão sempre nos treinamentos. Eu falei, gente, eu vou trazer alguém para falar sobre empreendedorismo e startups. Vocês vão ficar de queixo caído. De queixo caído. Eu não vou fazer essa parte. Quem vai fazer é você. Muito feliz de te ter aqui. Muito gratidão de você ter aceito. Em toda linda. E, gente, é aquelas pessoas que passam na vida da gente, assim, que a gente conhece e que a gente pisca, brota na vida da gente e não dá vontade de tirar mais da vida da gente, a gente não quer. Essa é a Ive, tá? Então, para quem não conhece, depois daqui, corre lá no perfil dela, que vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vocês não sabem o que é os reels dela. Todos os dias sobre empreendedorismo. Ela é mara, sou suspeita. Eu sou suspeita a falar qualquer coisa sobre você. Não, Então, sem palavras, assim, você não tem ideia, gente. Eu conheci a Grazi, assim, foi numa situação que eu não esperava. Foi um dia que o evento não deu certo, porque tava chovendo em BH, tava alagando tudo. E aí a Grazi saiu, gente. A Grazi viajou para dar essa palestra e chegou lá. E eu falei, cara, eu preciso ver essa palestra, porque eu preciso prestigiar a palestrante, eu preciso estar aqui ouvindo. E era um dia que eu tava lotada de coisa, eu tinha reunião no horário da palestra, tanto que a pessoa que tinha reunião comigo, ela sentou e começou a ver a palestra comigo. E eu precisava, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe, Grazi? Que as coisas vão se encaixando, a energia rolando, assim, e a gente se conheceu, sabe? Eu te ouvi. E, nossa, pra mim a conexão, assim, única. Eu só tenho que agradecer por ter a oportunidade de novo de falar, assim, do seu lado, poder te ouvir. É muito bom, muito bom. gente, vocês não têm a hora que ela fala que estava chovendo, vocês não têm ideia o que é estava chovendo. Tá? Eu tive que atravessar a BH de Uber, mas eu ainda acho que eu tinha que ter atravessado de barco, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, Ivi, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, para depois a gente entrar nesse tema mara que eu amo, mas eu sou suspeita, né? Gente, prazer. Meu nome é Ive Cristine, que vocês me acham nas redes sociais, ou ive.incrível. E eu comecei a trabalhar com inovação já faz alguns anos.
E no meio disso, conheci o mundo de startups. Comecei como empreendedora, tendo minhas startups, desenvolvendo negócios de base tecnológica. E aí, acabou que eu me apaixonei pelo o lado, ainda dentro da inovação, dentro da startup, mas o lado como fomentadora. Então, eu abri mão das minhas startups ali pequenas para cuidar realmente de empresas que promoviam o desenvolvimento dessas startups. Então, trabalhar com fundos de investimentos, trabalhar com aceleradoras, incubadoras. E hoje eu sou diretora de operações de uma empresa que a gente se posiciona como fomentadora de negócios na área da saúde, mas todos ligados à inovação, à startup, à tecnologia e fazer negócios nessa área. Brevezinho, Olha, né? Ainda tem uns projetos que eu vou contar aqui no meio que a gente faz nessa bagunça, mas o nosso core é isso, é desenvolver empreendedores. e eu tô numa seca de fazer uns convites para você que você não tem ideia, mas a gente ainda vai conversar. Calma, hoje é só o começo. Hoje é só o começo. Adorei, já quero fazer tudo. Eu sou dessa que gosta, é inovação, é rápido, a gente vai pegando, vai realizando, já fica ansiosa, já quero saber mais. É bem assim, né? A gente tem que piscar, pensou, virou projeto, executou e vambora. Exato, coloca uma equipe ali para tocar e você vai abrir outro, faz dinheiro. E assim que a gente vai indo e vai dando certo, né? Eu fico feliz, é por isso. Exatamente. E o que é mais gostoso de conversar é ver que uma pessoa que está fazendo isso é uma mulher. Cara, isso para mim é muito foda, porque a gente sabe que quando a gente olha lá, por exemplo, o Vale do Silício, a gente vê muito homem nesse meio, né? Que até, gente, pra vocês saberem, a gente está fazendo um curso juntas do Vale do Silício. Ó, a gente é dessas, então, A gente é então colega tem. de sala. Exato, olha só. A gente anda Então, junto no recreio também. só falta passar trote. Então, o legal disso é exatamente esse ponto, ver uma mulher fazendo essa ponta de empreendedorismo e startups. Então, dá uma pincelada antes da gente entrar em temas mais específicos, tal. Como é para você esse olhar de tipo, putz, é uma mulher numa área com o forte é o homem, né? Dentro desse âmbito. Grazi, para mim é uma loucura, assim. Vou voltar um pouco atrás para explicar como que foi o meu pensamento. Eu comecei no lado de ter startup, ou seja, ser founder, né? Ser CEO, essas palavras bonitas que a gente usa no empreendedorismo de startup. Mas a primeira coisa que eu comecei a me deparar é a minha startup e as startups de mulheres amigas minhas, elas não ganhavam o mesmo investimento que os meus colegas homens, sabe? Então, eu tinha um bom negócio, eu tinha um modelo de negócio, fazia sentido, ganhava dinheiro vendendo, mas para eu arrumar um investidor, Grazi, eu acho que eu tinha que nascer de novo e nascer como homem, sabe? Porque era realmente. Era não. Para quem ainda está nessa realidade, é muito difícil você ter um investidor quando você sendo uma founder mulher. E aí eu comecei a caminhar mais, entender. Me deparei com uma pessoa maravilhosa que eu amo, uma empreendedora de startup foda, que se chama Priscila Gama. Ela é uma mulher negra. E um dia ela me falou uma coisa, que, Ive, eu como mulher negra, eu parei de buscar investimento no Brasil. Porque investidor brasileiro é homem branco. Homem branco investe em homem branco. Então, ela realmente buscava investidores em outros lugares, em outros fundos fora do Brasil. Né? E aí isso já começou a estar na minha cabeça. E eu acho que foi por essa época aí que começou a sementinha ser plantada de eu ir para o outro lado da força, né? De trabalhar com investidores, de trabalhar na parte de negócios, de fomentador. E aí eu comecei, depois disso, eu fui convidada para trabalhar numa empresa onde eu era community manager, né? O que é esse papel? É uma pessoa de gestão de comunidade. Então ela tem que lidar com os empreendedores, tem que lidar com o palestrante convidado, tem que lidar com as empresas, é o meio de campo ali. E aí, Grazi, eu já estava estudando bastante sobre diversidade nessa época, e eu comecei a entender que o meu meio era realmente de homens brancos, no máximo tinha mulheres brancas, ou elas eram extremamente mais jovens, porque eram estagiárias da área comercial, quase o novo telemarketing atual, né? Que a pessoa fica ligando, mandando mensagem no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, ou
eram mulheres extremamente mais velhas que já tinham vindo de outras áreas e acabaram caindo ali por ser figuras de negociação, mas é quase um unicórnio ver, né? É raríssimo de ver, há pouquíssimos, né? Quase não existe. E eu comecei a me ver a partir daí, mudei de empresa, agora principalmente como diretora de uma empresa de fomento, que tem investidores. Todas, é bizarro, eu tiro print e mando para minhas amigas, né, que a gente conversa sobre diversidade, que é eu, única mulher da sala, às vezes com uns 15 homens da sala assim, virtual, 15 homens e eu de mulher. Então, é realmente algo que falta representatividade, sabe? Eu posso talvez citar na mão mesmo quantas mulheres nessa área de negócio, de inovação que está fazendo negócio, que está sendo ativo. E isso é ruim, porque a gente sabe hoje a importância da representatividade, né? A gente precisa de ter figuras no poder que representam a gente para a gente se inspirar e chegar lá. Mas não tem, são pouquíssimas. Então é algo ainda que me deixa triste por um lado, porque eu gostaria de ter mais referências mulheres. Então quando eu vejo uma referência como você, eu me apego, me abraço e grudo. E eu também sinto a felicidade de eu estar sendo representatividade para as pessoas que estão vindo, sabe? Que estão começando agora. E eu me porto como isso. Eu preciso me posicionar. Eu preciso não aceitar que um homem me interrompa, sabe? Ou se ele me interromper, educadamente eu voltar com a minha fala, né? E não repreender, que eu não acho também que é com agressividade que a gente resolve a agressividade. Mas eu me porto muito como uma pessoa que precisa ser representatividade, que precisa ser forte, que precisa ser referência para as mulheres que estão vindo e para as mulheres que eu quero investir. Então, eu preparo empreendedoras para agora, na posição que eu estou, dar a oportunidade de mais mulheres serem empreendedoras, ganharem investimento, ganhar dinheiro e a gente fazer muito negócio. Eu achei legal aí o que você falou. Eu preparo empreendedoras. Por que eu achei legal? Porque normalmente a pessoa não percebe que ela pode empreender com pouco. As pessoas acreditam e têm uma mente, né? É igual investimento, né? Uma coisa que aqui no Brasil, para quem já ouve, já trabalha nisso, ok, é muito conhecido. Mas para quem está de fora, é muito complexo. Se eu pedir para você, explica o que é uma startup para as pessoas, assim, de uma forma sucinta que as pessoas possam olhar e falar, ah, tá, isso é uma startup. O que diferencia uma startup de uma ME, de uma limitada, né, de um PMP, um PME, etc. Uma startup, pensem o seguinte, quando eu vou explicar detalhadamente complexo, eu vou falar de vários modelos de negócio até representar. Mas o que mais se aproxima do finalzinho, pensem em um McDonald's. O McDonald's, ele brota na cidade sem ninguém ver chegando. Mas imagina um McDonald's que ele não precisa de estrutura física, que ele seja virtual, que ele te atenda e entregue o hambúrguer sem existir a casinha do McDonald's. Isso é uma startup, ou seja, ele é escalável, então ele mantém um custo operacional baixo, mão de obra baixo, e consegue escalar as vendas, ou seja, aumentar a quantidade de vendas com o custo baixo, tá? Ela é replicável. Replicável o que é? Simplesmente você criar réplicas, né? Igual o McDonald's. Você vai ali no centro, você tem um McDonald's. Você vai mais pro interior, vai ter um McDonald's. E ele vai se replicando igualzinho o modelo. E de base tecnológica, que aí é ser virtual, é não precisar realmente ter uma sede, ter um local para aquilo existir. Então, se você parar para pensar, isso é o Uber. O Uber, ele tá no meu celular, ele tá no seu celular, ele tá no celular de quem tá ouvindo aqui a gente e não teve que criar um novo prédio do Uber, sabe? Então, ele consegue ir criando o cliente sem aumentar muito o custo dele, porque ele tem parceiros, que são os motoristas, e os motoristas têm os carros. Então, isso é uma startup. É você, da maneira mais prática, mais tecnológica, você conseguir replicar um modelo de negócio diversas vezes. Deu para entender, Grazi? Sou suspeita, né? Para mim, super deu. Gente, vão colocando nos comentários as dúvidas, as perguntas, o que vocês querem saber sobre empreendedorismo, startup, tá? Vão colocando nos comentários
que aí a gente vai puxando e aí vai respondendo. Aproveitar, aproveitar, porque vocês não têm noção quanto a gente gasta para aprender esse trem todo. Então aproveita, vão colocando informação. E aí uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, e eu prefiro que seja especialista que fale sobre isso, é todas as linhas de trabalho, todo tipo de trabalho pode virar uma startup, produtos, serviços e etc. ou não? Legal. Antigamente, eu sempre gosto de voltar para a gente contextualizar. A gente falava que consultoria não poderia ser uma startup. O que é uma consultoria? É eu chegar e falar, Grazi, olha, eu tenho esse problema de marketing, eu preciso de um especialista aqui para resolver. E a Grazi tem que sentar, entender o meu problema e tudo mais. Isso antes não era visto como não pode ser startup. Só que agora a gente tem inteligência artificial. Então, com a inteligência artificial, Grazi, até os serviços que são extremamente peculiares, que são extremamente detalhistas, de ter que entender um caso à parte, ele consegue, palavrinha que eu já falei, se escalar. Então, ela consegue pensar sozinha no processo ali de inteligência dela e entregar uma resposta. Então, hoje, se você tem uma empresa que faz prótese industrial, na indústria não tem como ser startup. Tem como ser startup, sim. Lembra o que eu falei? Ele tem que ser escalável, replicável e de base tecnológica. Se você conseguir aumentar a sua operação e diminuir os custos, se você conseguir replicar ela com parceiros, com amigos, com negócios, e conseguir também ter uma base tecnológica, isso é uma startup. Então, você consegue, sim, hoje, trabalhar diversas áreas de maneira bem startupeira, que a gente brinca, né? Mas startup, ela se tornou quase uma filosofia, né? Então, o jeito startup, na verdade, agora é um jeito de pensar. Como eu posso pensar que diminua meus custos, aumenta a minha entrega para o cliente? Como eu posso pensar para eu estar aqui e, ao mesmo tempo, estar lá na China? Como eu posso pensar de um jeito que o meu modelo de negócio se espalhe e se replique, né? Então, esse modelo, ele se tornou quase um jeito de empreender, né? Com a mentalidade startupeira. E outra coisa que é muito importante, Grazi, como eu falei até agora, que para ter uma startup, o mais importante é seguir um método que a gente chama de Lean. E o que é esse método Lean? É você ter uma ideia, você construir a sua ideia, você metrificar, você ter ideia novamente com os resultados, construir, metrificar. Ter ideias, construir e metrificar. Porque se você segue esse fluxo, você consegue ter ideias mais inovadoras e bem tendentes ao mercado, que é o mais importante. É legal que você falou de metrificar, porque as pessoas antigamente acreditavam que métrica só dava para fazer com alguns âmbitos, ou com algumas áreas, ou só com algumas profissões, etc. E hoje a gente vê, por exemplo, administrativo, né? As pessoas antigamente não tinham esse olhar de como é que eu vou mensurar o trabalho do administrativo, como é que eu vou metrificar o trabalho de um administrativo, né? Mas tudo é passível de ser mensurado, tudo é passível de ser metrificado. Então, isso é fantástico, né? E o perfil de um startupeiro? Aquela pessoa que está aqui vendo a gente, no auge dos seus 40, 50 anos, né? A pessoa vai olhar e falar assim, eu montar uma startup, molecadinha de 20 anos tá montando startup virando unicórnio. A gente vai virar o quê? Um vovô e uma vovó unicórnio? Gente, é isso mesmo. Não tem nada disso, Grazi. Não tem idade para ser startupeiro, tá, gente? Uma coisa que eu falo é que startupeiro ele tem que ter algumas paixões. E isso, ter paixão não tem idade, né? Dá para se apaixonar da idade que for. Primeira paixão, Grazi, é você ter paixão por resolver algum problema. Então, a gente fala muito isso. Não se apaixone pela ideia. Se apaixone por resolver um problema. Porque quando você vê um problema e você quer resolvê-lo, você vai dar um jeito de resolver. Você vai tentar de uma vez, você vai tentar outra vez, e alguma hora você vai resolver aquele problema. Então, a primeira coisa para ser startupeiro, você tem que ter uma paixão para resolver algum problema da sociedade, tá? E às vezes esse problema pode estar bem pertinho, pode estar ali perto do seu umbigo, mas não tem problema. Porque se for um problema que outros umbiguinhos também sintam, show de bola, você pode resolver, tá? Então, ter paixão. Outra coisa, gostar de aprender, Grazi. Isso é o maior problema que a gente vê quando são pessoas realmente mais experientes, mais velhas, que estão ali 40, 50, 60 anos.
às vezes tem a dificuldade realmente de parar e querer aprender e principalmente ouvir as pessoas mais novas. É uma área que realmente foi dominada ali do pessoal que hoje está de 20 a 35 anos. Então, tem que ter a paciência e a calma de reaprender. Eu falo que a característica básica, e até hoje que eu gosto muito em mim, é a capacidade que eu tenho de desaprender e aprender de novo. Então, não desaprender propriamente, né? Mas ignorar o que eu aprendi por aquele momento, reaprender aquilo novamente, e aí juntar um pouquinho que eu aprendi antes com um pouquinho de agora e usar toda essa experiência. E, Grazi, essa característica é tão incrível que é o que faz agora ter uma nova tendência de startups que elas estão criando e elas estão vindo com um corpo muito maior. Por quê? Porque as pessoas mais experientes, de aproximadamente 40, 50 anos, elas já têm uma bagagem que eu, com meus 25, não tenho. Então, quando pega essa bagagem e coloca nos aprendizados novos, quando pega falando de essa sopa de letrinha nova que a gente inventou, que na verdade é um tanto de coisa antiga que a gente só está mudando o nome, vocês pegam essa experiência, criam uma empresa com muito mais corpo. Tem uma pessoa que eu gosto muito, tem até live com ela amanhã, que uma vez ela falou comigo, Ive, a capacidade de um bom empreendedor é ele ter falhado antes, porque ele já sabe como não fazer. Então, quando você pega uma pessoa mais experiente, que já falhou muito na vida, que já viu muitos erros de outras pessoas, de outras empresas, histórias antigas, e consegue replicar isso para o atual, é um caminho de sucesso. Porque eu, quando comecei a empreender ali de startup, com 20 e poucos anos, 21, 22, eu não sabia, a única empresa que eu tinha vivido era dos meus pais, eu já nasci, já tinha computador, nunca tive que colocar ficha no orelhão. E essa experiência é importante, porque tinha problemas que até hoje não foram resolvidos. E teve problemas que foram um pouco afagados. Só colocaram um pano quente ali e realmente não resolveu. E isso só a experiência que pode trazer. Então, se você é mais velho, se você tem medo desse meio, acha que você não tá, gente, dá sim, a gente tá precisando de pessoas assim para empreender. Para ensinar a gente que é mais novo, que não tem experiência. E agora você falou uma coisa que eu bato muito nessa tecla. O quanto as pessoas precisam esvaziar os seus copinhos, né? Deixar essa teoria do, mas isso eu já sei. Eu fiz uma live esses dias atrás falando exatamente sobre isso. Quanto as pessoas, elas, principalmente gestores, que já estão no cargo de gestor há um tempo, e eles acreditam que, não, mas tudo isso eu já sei. E a pessoa não se permite aprender com uma pessoa mais nova. E é interessante, por quê? Porque a pessoa mais nova, ela tá vindo com uma carga de novidade muito grande, né? Inclusive, a gente vive um paradoxo no Brasil nesse momento, não só no Brasil, como no mundo, né? Onde a gente tem uma carga de desemprego muito grande, mas uma quantidade de vagas para especialistas em aberto, que também é muito grande. Por quê? Porque as pessoas não estão evoluindo da mesma forma que a tecnologia está evoluindo, né? Total. E é engraçado, é um exercício diário meu, por mais que eu tenha um ótimo trabalho, que eu faça parte, eu tenho a questão societária da empresa, mas eu sempre olho as vagas abertas. Eu entro no meu LinkedIn, olho o que está acontecendo com o mercado. Porque quando você olha as vagas que estão abertas, você começa a enxergar um pouco da temperatura do mercado. Eu gosto muito de ver, que aí eu vejo, olha, estou começando esse cargo, estou precisando disso aqui. E aí, hoje, quando eu comecei a olhar, eu falei pro meu marido, nossa, meu bem, olha a quantidade de cargos de diretoria que estão abertos. E estão chegando para pessoas como eu, que apesar de já ter um profissional bacana, ter muito conhecimento, saber muito de inovação, mas não era um cargo para uma pessoa abaixo de 30 anos antigamente. Cargos de diretorias apareceria ali só para pessoas acima de 35 anos, 40 anos, né? Então, você vê um gap no mercado que, por conta da inovação, precisava de ter pessoas, sim, que têm essas experiências profissionais de ter mais de 20 anos de mercado, mas que precisaria ser inovadora, rápida, proativo, igual a galera que está chegando agora. Então, tá precisando fazer esse mescladinho. E experiência não tem como em um ano eu ter uma experiência de 20 anos. Mas quem tem uma experiência de 20 anos tem como aprender aí esse modelo de pensamento ágil que a galera agora mais nova tá vindo com muita força, porque tem energia sobrando, né, Grazi? Muita vontade. Exato, é um texto que o Benvenuti escreveu essa semana, possivelmente você também deve ter recebido,
Mas lá pelo treinamento do Vale do Silício, onde ele colocou, né, que as pessoas não estão percebendo que o total ou parte dos trabalhos vão acabar sendo entrando dentro desse âmbito de tecnologia e vai acabar havendo substituição total ou parcial. E a gente vê isso que você disse, eu faço isso todo dia, cara. Eu entro no LinkedIn e vou lá olhando o que tem aberto. Por quê? Porque aí você também consegue perceber os gaps. E quando você olha os gaps e você vê as necessidades, é aí a hora que você olha e fala, putz, essa é a dor do mercado. Será que eu conheço alguém que consiga sanar essa dor do mercado? Ou será que eu tenho algum produto que pode sanar essa dor do mercado? Então, sempre... Eu sou psicanalista, né, gente? Eu vou falar da dor, né? Não tem como. Eu vou olhar pela dor da empresa. Olha, está quase filosófico. Mas é isso. Aí outro dia eu dei um exemplo que eu gosto muito de desenho animado. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por desenho animado. E tem um filme que chama Robôs. E eu gosto muito desse filme, porque na entrada da fábrica está escrito bem grande, assim, viu uma necessidade, atenda. E é exatamente isso que o mercado não presta atenção, cara. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tem uma necessidade e ela não percebe que de repente algo que ela pode criar, ela pode desenvolver alguma coisa ali que vai resolver a necessidade de outras pessoas, porque ela não está com essa necessidade sozinha, não é só ela. Então, é esse olhar que eu procuro buscar. Cara, isso é muito massa, é igual eu brinquei, né? Às vezes o problema, ele tá realmente dentro do seu umbigo. E não tem problema em tá. É só você ver se tem outros umbiguinhos sentindo a dor, sabe? Então, se você sente aquilo, já é um indício que aquilo é um problema. Chega, passa no telefone ou no WhatsApp mesmo e manda para um amigo, olha, você percebeu isso? Aí começa a mandar para desconhecido e vai vendo. Porque quando você vê, você está lidando com um problema que pode ser sanado, que você tem a solução, ou que você vai olhar para esse problema, tentar dar um passo para trás e ver, olha, isso daqui eu consigo resolver parcialmente, isso aqui parcialmente. E aí você realmente monta uma solução que resolva os problemas, não só seus, que já é muita coisa a gente resolver os nossos problemas, mas resolver o problema de mais pessoas, da comunidade e progredir, para mim isso hoje é mudar o mundo. Sabe, Grazi? Quando eu pego um startupeiro assim, igual agora eu tenho lidado muito com médicos, né? Na área da saúde, os profissionais de saúde, e são pessoas mais experientes, e é muito legal ver que eles chegam assim, eu vi isso acontecendo em um hospital, eu comecei a dar dica para outros amigos, quando eu vi eu já estava ganhando dinheiro com essas dicas, sabe? Aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu montei um software que fosse resolvendo o problema de todo mundo. E agora já fatura muito dinheiro. Então, às vezes, exatamente, alguma coisa que você faz, né? Que você faz ali no micro e faz sentido para uma pessoa, provavelmente isso vai fazer, no mínimo, sentido para umas 1.000 pessoas a mais. A gente está em um mundo muito abundante. A gente tem 7 bilhões de pessoas, né? E a maioria desses 7 bilhões de pessoas calça sapato, tem calo no pé, tem que usar band-aid e bate na quina e quase quebra o dedinho. Então, assim, a gente tem dores e a gente pode solucionar essas dores. É essa a parte mais legal, né? Às vezes a pessoa soluciona o problema dela e ela não percebe que o problema dela é o problema do colega do lado, é o problema do vizinho, é o problema da rua. As pessoas normalmente têm a mentalidade que empreender é uma coisa muito gigante, tem que abranger a cidade, tem que abranger o estado, tem que abranger o país. Cara, se você abranger a tua rua, você já está no lucro. Se você conseguir resolver o problema das pessoas da tua rua, já é o primeiro passo. O restante vem, né? Tá tudo aqui. O restante chega até a gente, né? É engraçado isso, foi quando eu comecei a perceber que mudar o mundo é quando eu mudo a vida de uma pessoa só, porque a visão de mundo daquela pessoa vai ter mudado com que eu ajudei ela. E é isso que eu faço no dia a dia e é isso que eu peço às pessoas que estão comigo para fazer, mudar a vida de uma pessoa só. Você vai ter mudado já o mundo ali. Então, para quem tem essa vontade de mudar o mundo, nem que seja do filho, do marido, do amigo, da namorada, do que for, cara, muda uma coisinha na vida dela, que você já vai ter mudado o mundo e provavelmente mais pessoas vão querer também aquela solução. Então, se a gente começa a pensar assim, baby steps, né, passinho por passinho, a gente, quando vê, já causou um impacto enorme. E esse impacto enorme, às vezes, pode ser realmente só ali na sua rua, né? Às vezes é um quebra-mola que salva a vida.
E empreender é isso, né, Grazi? Empreender, hoje eu tenho noção que empreender não é ter a minha empresa. Eu empreendo sendo funcionária. Eu empreendo no meu casamento. Eu empreendo sendo filha, né? Empreender é ter essa força, né? É isso de querer mudar, de resolver problemas, sabe? Então, e colaborar, principalmente. Então, hoje eu vejo mais dessa forma o empreendedorismo, principalmente voltado na inovação. E é legal isso, né? De olhar e ver que a pessoa tem... Agora, isso que você falou de mudar alguma coisa dentro de casa e tal. Quando eu dou treinamento, eu falo pro pessoal assim, eu falo, gente, eu acho que o que mais define isso é aquela música do Gabriel Pensador, que ele fala que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo com a mudança da mente. Eu sou apaixonada por essa rima, eu não vou bancar o Gabriel Pensador, não canto, tá? Mas eu acho o máximo essa frase dele dentro dessa música, que é a música Até Quando, para quem não conhece, justamente por causa disso. Porque você muda achando que você tá, mas é só o fulano, é só a ciclana e etc. Mas você resolveu um problema que você não sabe há quanto tempo a pessoa estava sofrendo com isso. E essa fala é realmente assim. E eu acho que as pessoas, às vezes, igual eu tenho recebido muita mensagem, né? Que é muito legal. Nesse momento, com as dicas, né? Dos Reels e tudo mais, eu tenho recebido muita mensagem de pessoas agradecendo. E às vezes é um tempo que eu paro todos os meus dias, eu paro meia horinha para gravar eles, para pensar na dica, para gravar, para editar e postar. É meia hora do meu dia, é meia hora que eu estaria relaxando. Mas eu fiz um impacto tão diferente na vida da pessoa que eu não imaginava. Assim como você fez um impacto na minha vida que foi incrível. E várias outras pessoas, às vezes com uma mensagem de apoio. O empreendedorismo, às vezes, que seja apoiando os outros, sendo motivador. Já muda a vida da pessoa. Então, a gente tem que começar a pensar no empreendedorismo também dessa maneira. E uma coisa, Grazi, que eu acho interessante trazer ao lado, que a gente que é viciado em olhar vagas de emprego, a gente sabe a quantidade de pessoas que estão desempregadas, principalmente na atual situação do Brasil, onde o varejo, infelizmente, está sofrendo muito com a pandemia, né? O empreendedorismo, eu vejo nele a resposta para muitos problemas ligados ao desemprego. Porque eu acho que a microeconomia, se você for parar para pensar em estudos, o quanto dentro de uma comunidade, uma favela, né, roda de dinheiro ali, é absurdo. Existe a microeconomia, gente. A microeconomia mata muita fome. A microeconomia estuda muita gente, né? E a gente precisa pensar nisso. Realmente, compra da vendinha, da pamonha, do salgado ali do seu bairro. Compra o hambúrguer, o podrão ou o gourmet, que seja ali do seu bairro. Que você está fomentando a microeconomia local e esses empreendedores pequenos, eles vão ter mais oportunidades se eles estivessem trabalhando em uma grande indústria. Né? Que a gente sabe também que é um caminho muito legal. Mas para esse momento de desemprego, começa a fazer seu salgado, começa às vezes a fazer seu artesanato, pode ser pequenininho, não precisa ser uma startup gigante dentro do celular. Que esse empreendimento vai realmente resolver muitos problemas internos. E eu vejo que essa mentalidade empreendedora nas pessoas, cada vez que elas absorverem mais e saber que ser empreendedor é trabalhar ali com o que ama, resolvendo um problema, fazendo o seu dinheiro, isso pode ser uma solução muito grande dela não passar necessidade e dela saber que ela é realmente subsistente, assim. Cara, eu trabalho, eu produzo meu dinheiro e eu vou me cuidar e eu vou vencer. Então, acho muito importante a gente ter essa visão também do empreendedorismo. Quase romântica, mas eu acho muito importante. Mas é interessante que muitas vezes a pessoa se descobre nisso. Porque às vezes a pessoa está lá vivendo a vidinha dela, trabalhando na empresa CLT, etc e tal, com o desejo desesperador de sair daquilo, de fazer alguma coisa para ela e etc. Então, a gente não pode eximir o lado positivo de uma pandemia. Já foram várias pandemias na história da humanidade, não é a primeira e, infelizmente, acho impossível ser a última. Mas é interessante olhar para isso, porque muitas vezes é justamente essa pandemia que foi o empurrão para aquela pessoa começar. Tá? E se você que está assistindo aqui olhar para a história da sua vida, de repente você começar a observar que em alguns momentos da sua vida você teve certos empurrões que te jogaram justamente para aquele lugar que você achou que você não ia, que não ia ter jeito, que você não ia começar isso, que você não ia fazer isso. Então, a pessoa às vezes se descobre no meio de uma pandemia, porque é a hora que ela vai começar a fazer isso, pequenas coisas, pequenas ações,
E aí, às vezes, naquela pequena coisa que ela sabe fazer, ela descobre que, putz, alguém precisava, outra pessoa precisava. E aí a gente volta lá na dor, né? Isso é tão legal, Grazi. Você me lembrou? Teve o Reels que eu fiz até hoje, que mais bombou, assim, mais pessoas compartilharam, mais teve visualização. Foi porque eu tava recebendo muita pergunta. Ivy, ok, legal, você tá dando dicas legais agora de marketing, vendas, mas como eu começo? E eu pensei, caramba, se eu falar isso de dor nesse momento, acho que a pessoa vai ficar confusa. Então eu fiz um Reels que falava o seguinte: começa com aquilo que as pessoas mais querem do seu conselho. O que as pessoas param e te pedem para fazer? Sabe, elas pedem para você cuidar de um idoso, pedem para você cuidar do bichinho dela, ou pedem um conselho amoroso, ou pede ajuda para fazer o Instagram, para tirar foto. Às vezes naquilo que seus amigos te pedem, tá ali um talento, alguma coisa que você já trabalhou e já se desenvolveu durante a vida e que pode ser o seu negócio. Então é muito interessante a gente fazer essa visão, claro, de dor, selecionar a dor. Tem várias, tá, gente? Pensa só no percurso de você saindo de casa. Quantidade de problema que você passa, desde quando você acorda até você chegar no trabalho. Aí tem vários problemas para você já resolver. Mas se mesmo assim você se sentir travado, pensa nas coisas que as pessoas te pedem. Que elas te pedem ajuda, às vezes para fazer uma conta, para o imposto. Que isso já pode ser uma resposta de alguma coisa que você pode começar ali a vender, a pedir uma contribuição e realmente virar um negócio no seu futuro. Isso é uma coisa que eu falo na mentoria. Observa o que você tem de talento e de repente o teu hobby vai te dar dinheiro. E as pessoas não percebem o quanto um hobby, às vezes aquilo que a pessoa gosta e ela acredita que ela tem que fazer de graça. Mas não. Isso pode virar dinheiro, gente. Dá para fabricar dinheiro. É legal você falar isso, Grazi. Eu desde muito nova, quando eu paro para pensar, eu era uma aluna bem revoltada, assim. Por quê? Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade e eu não conseguia me concentrar na aula, ela não me chamava a atenção, eu não conseguia ficar, ainda mais que eram sempre horários casados, ou seja, era 100 minutos de aula, né? Primeiro, na minha cabeça não entra concepção, tá, Grazi? Eu acho que a gente ainda tem que ter uma conversa bem psicanalista, assim, porque não entra na minha cabeça como alguém consegue prestar atenção em algo 100 minutos seguidos. Mas eu sempre fui muito tecnológica. Eu sempre pedi meus pais, meus presentes era: mãe, eu quero a boneca, o robozinho. Eu não queria boneca de pentear cabelo, eu queria era robozinho para brincar. Queria cachorro que já latia quando lançava. Quando lançou celular, touchscreen, ia tipo no Iapoc, que é nesses feirões que vende coisas eletrônicas de um preço mais acessível. Eu sempre estava lá, sempre tinha videogame, essas coisas, porque eu gostava de lidar. E na escola, eu passava escondida ali tentando mexer no celular e sempre eram em coisas bem tecnológicas, não era puramente rede social para você ficar. Ou seja, eu tive que me desenvolver muito para trabalhar com isso. Agora, claro que eu tive, mas era algo que para mim já era gostoso. Eu gostava de trabalhar com aparelho celular, tecnologia, responder por ali. Eu sempre fui muito comunicativa, então não fazia sentido para mim trabalhar em um escritório que eu ia ficar sozinha, encaixotada, sem ver pessoas, sem conversar com pessoas. Então, olhar para isso e aceitar que eu sou assim, e achar um empreendimento, achar um trabalho que fazia sentido pela minha história, foi muito importante para mim. Que hoje igual ontem eu gravei, eu amo isso mais do que tudo. E empreender para mim hoje é mais do que, sabe, é mais do que eu tenho assim, muitas vezes na minha relação pessoal com as pessoas. Eu amo tanto o que eu faço que eu sinto impactando, uma força que faz as coisas andarem e a energia vai passando das pessoas e a gente criando algo bem maior. Então, eu acredito muito nisso, sabe? De encontrar o seu talento, encontrar o que você é bom e achar o seu caminho certo, porque esse caminho existe. A gente só tem que fazer um garimpo legal ali, futucar bastante, conversar com bastante pessoas que a gente consegue achar. Achei interessante isso que você falou dos brinquedos, porque a minha geração pegou aí vendo os brinquedos que andavam e etc. Eu lembro até hoje a minha bisavó, lembro não, né? Minha mãe que me conta, eu não lembro nada porque eu era muito pequena. O primeiro brinquedo que andava da estrela e eu ganhei o brinquedo andando e a minha bisavó achando que era coisa do demônio. Então pensa, né? Essa criança nova. Mas aí a gente olha,
isso eu tenho em comum contigo, porque eu sempre gostei dos brinquedos que eles brincassem sozinhos e eu gerenciasse todos eles. Então, essa é a minha visão hoje enquanto adulto. Os brinquedos estavam brincando e eu estava gerenciando todos eles. Ó, você brincar aqui, aquele grupinho e assim sucessivamente. E olha só como o hobby, às vezes até da infância, a gente traz para a vida adulta. E muitas vezes aquilo que você olha hoje na sua vida, e isso eu falo muito em treinamento também, muitas vezes aquilo que a pessoa olha hoje na vida dela, ela fala, mas eu não tenho hobby. Mas olha lá na infância, o que você gostava de fazer, porque muita coisa ficou lá atrás, você jogou fora no meio do caminho. Nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido. É muito interessante. Eu gosto de fazer esse olhar, essa analogia, principalmente em treinamento. Aí vamos lá, a galera que está aqui, de repente, não quer abrir uma startup, não quer ser empreendedor, mas quer investir na gente, né? Vai ter algum investidor aí. A gente está com 40 minutos de live, então dá tempo de explicar para a pessoa como que ela investe, como que ela encontra startup para investir, né? Porque às vezes ela pode demandar capital para fora, procurando startup para investir, e o unicórnio está sentado do lado dela. E explica o que é o unicórnio, para quem não sabe, quem ainda acha que é um cavalinho de um chifre só, que sai correndo derrubando algodão doce. Gente, olha só. Esse nome super especial, unicórnio, é porque a gente tem toda exatamente essa analogia, né? Unicórnio é mitológico, né? Unicórnio é quando uma startup, né, uma empresa de base tecnológica começa a valer mais de US$ 1 bilhão, tá? É muito dinheiro, viu, Graça? Eu não consigo imaginar essa quantidade de dinheiro, não, mas acho que eu chego lá. Mas, olha só, para a empresa valer 1 bilhão, o que quer dizer em uma empresa valer 1 bilhão? Isso quer dizer que ela fatura 1 bilhão? Não, não quer dizer isso, tá? Como funciona o investimento? Que aí eu vou explicar como a gente chega nesse cálculo de 1 bilhão. Investimento em startups, inovação, empreendedorismo, hoje funciona da seguinte maneira. A gente vê uma empresa, tá? Eu vou usar de exemplo, a Grazi, ela tá abrindo uma startup agora de atendimentos online, tá, Grazi? Aí vamos fingir aqui. E a Grazi, ela tá com essa startup de faturamento, que ela fatura, né, pelo atendimento online, e ela tá faturando hoje, por exemplo, uns R$ 10 mil por mês. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer, Grazi? Eu vou entender qual é esse seu fluxo de caixa, ou seja, quanto de dinheiro você está gastando, quanto dinheiro você está colocando para dentro da empresa, qual é o valor do seu salário, o quanto você guarda desse valor que você fatura, se você tem funcionário, se você não tem. Enfim, eu vou entender financeiramente como está a saúde da sua empresa, tá? E aí, depois que eu entendi, tem um cálculo que a gente chama de valuation, né? Que é achar a valoração daquela empresa. Então, a partir dessa valoração, né, a partir do fluxo de caixa, de quanto ela ganha, de concorrente, quanto o concorrente também está fazendo, a gente começa a entender o quanto que essa empresa vale no 100%. Então, por exemplo, essa empresa da Grazi, que fatura R$ 10 mil por mês, hoje, eu fiz todos os cálculos, ela tem um valor de R$ 100 mil. Então, o que quer dizer isso? Se a Grazi hoje fosse vender essa empresa totalmente, pacote completo, gente, toma aqui o dinheiro que eu guardei, toma aqui esse é meu salário que eu vou continuar ganhando, você quer a empresa e todo o lucro vai ser seu? Ela trocaria tudo isso por R$ 100 mil, tá? Mas, Ive, eu vou pagar inteiro para a empresa? Não, não é assim, tá? Então, o que você faz? A gente pega a empresa, que é muito raro alguém querer vender ela toda, né? Normalmente a gente parte a empresa. Então, se a empresa, a partir desses cálculos, ela vale toda R$ 100 mil, quer dizer que 20% dessa empresa vale R$ 20 mil. Então, o que você vai fazer? Você pode colocar 20 mil na mão da Grazi. Grazi, olha aqui, estou te dando R$ 20 mil para você reinvestir na empresa, contratar funcionário, investir em marketing, investir em vendas, investir em tecnologia, da forma que vocês concordarem entre vocês, e você vai se tornar sócio dessa empresa com 20%. Então, hoje, funciona dessa forma para a gente achar esse valuation. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a startup ganhou R$ 1 bilhão assim no banco? Não. Quer dizer que provavelmente ela vendeu uma parte, 10%, 20%, por esse valor referente a US$ 1 bilhão. Então, se a empresa vale 1 bilhão
e a pessoa acabou de comprar 10%, quer dizer que a empresa recebeu um caixa ali de aproximadamente 100 milhões de reais. Então, quando acontece esse tipo de investimento de 100 milhões por 10%, ou seja, se fosse 100%, seria 1 bilhão de dólares. Então, é a partir daí que a gente faz esse cálculo e é por isso que surgiu o nome unicórnio. E a gente tem algumas que surgem, principalmente aqui no Brasil, está começando a bombar umas startups unicórnios, como a Gympass, né, que a gente já viu muito, a Movile, entre outras, iFood, né, e outras startups no Nubank também, vou lembrando dos nomes, gente, desculpa. Então, elas valem mais do que 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais não, 1 bilhão de dólares, tá? E aí, Grazi, como que é hoje para investir? Como funciona? Você pode investir com o dinheiro, igual eu falei. Você pode juntar com vários amigos, com vários outros sócios e investirem juntos. Você pode investir também com o seu conhecimento, né? E aí você tem que negociar com a startup ali, tem que negociar com o empreendedor para entender o quanto o seu conhecimento de ficar entregando para ele, o quanto ia valer isso para você fazer uma conta condizente com o valor da empresa, né, que você está comprando. E hoje é uma modalidade também muito utilizada, porque muitas pessoas ainda não querem investir propriamente o seu dinheiro do bolso. Quer começar com conhecimento ali por 2%, até 5%, e depois coloca dinheiro quando vê que vai dar certo, aí pega 10%, 15%, 20% perante ao acordado. E quando eu falo acordado, Grazi, é que você que é uma mulher de negócio demais, adoro ver você falando quando você fala sobre isso, é realmente sentar numa mesa e negociar. Às vezes a empresa vale realmente 100 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, mas você acha que ela não vale aquilo. Então você senta a bunda na mesa mesmo, vai bater papo e ver qual vai ser a porcentagem em troca do dinheiro. Tem alguma coisa que eu esqueci, Grazi? Que às vezes eu vou falando assim, eu me perco. Perfeito, mas aí se acordou uma coisa que é bem legal. Essa parte de senta na mesa e negocia. Tu tem que ter muito peito e muito embasamento para você sentar e negociar. Para você não achar que, mas o meu trabalho vale isso e a startup vale tal e entrar no achismo. Porque se a pessoa entrar no achismo, ela vai entrar no sistema de trocas que a gente tinha antigamente. Que ela vai achar que o quilo do arroz vale menos do que a galinha que ela cuidou lá no quintal dela e não quer trocar. Então, a gente vai voltar nesse sistema, né? Eu falo que não adianta você só ter autoestima, não. Você tem que provar também que é bom, né? E como que normalmente a gente faz essa comparação? Como eu faço, tá, Grazi? Quando eu negocio. Eu entendo a partir dos meus concorrentes, a partir do quanto eu cobraria por aquilo que eu estou dando, ou seja, o valor das minhas horas, o valor desse conhecimento, o quanto que eu já investi para eu saber daquilo, a minha experiência pelos tempos, né, pelos anos. E eu começo a fazer o que a gente chama de benchmark, né, que é olhar ali para a grama do vizinho, saber quantos centímetros estão. Então você começa a avaliar, na verdade é se comparar mesmo com o mercado. Então, a partir desse momento, essa startup aqui, ela é uma startup, por exemplo, que tem aos montes, né? Que é de furar fila. Né? Sempre tem essa ideia do fura-fila. Vai ser um aplicativo de fura-fila. E são vários que tem. Essa startup vale 100 milhões? Não vale. Porque se eu tenho no mercado mais 200 igual você, não é possível. Entendeu? Então você começa a comparar e analisar o mercado para ir. E tem que chegar, aí a autoestima faz sentido. É quando você senta na mesa e fala, eu sou bom nisso, meu valor vale isso, tá? Comparado com o mercado, tá acima, mas é porque eu tenho esse diferencial, esse diferencial. Então eu acho que condizente com todos esses parâmetros, com todos esses indicadores, metrificações que eu já fiz, eu acho que eu tenho esse valor. E aí, realmente, você começa a cada um a balança, né? Entender, isso aqui realmente é assim, isso aqui é aquilo, e tem a maldade também da negociação. Que só com os anos, com a experiência, e você vai vendo, vai levando as porradas, você vai aprendendo a fazer uma negociação que seja boa para todo mundo. E uma coisa, Grazi, assim, que não é muito do mercado, mas eu trago muito para mim, eu até brinquei esses dias, eu não gosto de parceria cara cu nem na negociação. Adorei, eu vi. Gente, eu me sinto mal como pessoa se eu faço uma negociação e eu tô sentindo que eu tô levando vantagem. Eu não tenho essa filosofia. Existem pessoas que possuem essa filosofia. Mas aí eu falo o seguinte,
É esse tipo de pessoa que você quer andar? Aí você tem que pensar, né? É igual tem algumas coisas que eu falo. Às vezes você precisa abraçar o capeta para ser a Xuxa. Mas às vezes, cara, dá para você andar só com a galerinha que você gosta, que tem o mesmo pensamento. Então, assim, sempre pensa, se você está sentindo levando vantagem sobre pessoas, você está sentindo que alguém está levando sobre vantagem sobre você. Para você ver se é realmente o tipo de investidor. Porque outra coisa que a gente sempre fala no popular, né, Grazi, que sociedade é casamento. Quando você está investindo em alguma coisa, você está se tornando sócio daquilo, né? E é um sócio que você não vai ter uma relação de casamento, né? Dificilmente você vai sair aí de mão dada e beijando na boca. Então, saiba que tudo de vocês vão ser renegociados em cima de uma mesa, né? Vai ser papel para aqui, assinatura ali, dinheiro aqui, dinheiro ali. Então, saiba se você quer realmente fazer esse tipo de casamento, esse tipo de sociedade, né? Então, se você quer investir, conheça bem quem você vai investir. Saiba se essa pessoa é honesta, se ela possui os mesmos valores, os mesmos princípios, se o negócio é bom, se o negócio tem realmente consistência, se os funcionários que trabalham naquele negócio são bacanas. E dá para começar a investir com pouco, viu, Graça? Estou aqui falando muito sobre vários critérios, mas dá para começar ali com pouquinho. R$ 1.000 já ajuda muito empreendedor pequeno. Exatamente, isso que você falou de casamento é muito legal, porque, gente, se você não casou ainda, você não tem noção disso, tá? Mas para quem já casou, já separou e etc, você sabe que casar é fácil, tá? O custo é baixo. Vocês pensam que o custo para casamento é alto? Não é, não. O custo de casamento é baixo. Agora, vai contratar um advogado para fazer um divórcio e ver a tabela do advogado. Eu não sei se tem advogado aqui, se tivesse manifeste ou não, por favor. Mas dentro desse âmbito, gente, muitas vezes a tua perda vai ser muito maior na hora que você vai sair do negócio do que para você entrar nele com um investimento, seja um investimento de capital específico ou seja intelectual. Então, a pessoa também precisa pensar muito nisso. Gente, já deu 51 minutos? Como assim? Já está indo para 52? Caramba! Passou assim, gente, eu não vi. Falei pra caramba, não vi. Então, para a gente ir, colocar a galera assim, mais para dentro desse assunto, né, nesses últimos minutos que faltam. Aqui no Brasil, a gente tem um Vale do Silício? Nós temos vários vales do silício aqui no Brasil, viu, Grazi? São vários polos de startup. A gente tem polo de startup em São Paulo, conhecido como Comunidade 011, bem famoso. Tem também a comunidade daqui de Belo Horizonte, que chama São Pedro Valley, né? É uma alusão ali a São Pedro Vale, né? Uma brincadeira que a gente faz. Temos um ecossistema muito forte em Recife, em Florianópolis, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Brasília, Pará. Nossa, Grazi, é muita gente boa precisando de investimento. É valor, igual eu falei, gente, às vezes R$ 1.000 ali que você ajuda a pessoa a comprar um software, a contratar alguém, né, e ajudar a pagar esse salário mensal, a valores maiores, dá para salvar negócios e dá realmente para criar coisas consistentes. Tem muitas ideias aí, inclusive eu mesmo já comecei com R$ 5, uma coxinha e um refresco. Então, Grazi, dá para começar a empreender pequeno, dá para investir também pouco de início, depois ir crescendo, quando você ganhando coragem, ganhando assim a força, né? Porque a gente investir em ação é diferente de investir em startup, né? A ação você acompanha, você consegue saber o seu retorno em X anos, né? Consegue acompanhar, vender rapidamente, startup não. Então, startup você tem que ter realmente uma crença muito grande, saber que você tem um propósito também naquela empresa, tá sempre alinhado com você ser apaixonado também no problema que aquela startup, que aquele empreendedor vai estar resolvendo. Então, dá para fazer coisas assim, desde pequenininho a quem tem grandes quantias também, para ter um retorno mais rápido, a investir em uma startup mais segura. Dá para fazer muita coisa legal. Sim, e aí fica a dica, né? Para quem quiser investir em startup também, procura investir naquilo que você tem pelo menos um pouquinho de conhecimento e não naquilo que você não entende niente pio. Porque se você investir naquilo que você tem pelo menos um pouquinho de conhecimento, fica um pouco mais fácil de você mensurar, de você ter uma ideia de se isso vai crescer, se não vai. Então, agora, se você investir, por exemplo, você é da área da metalurgia e vai investir na medicina, de repente você vai ficar cobrando, tipo, mas eu não estou vendo resultado do meu investimento e etc. E claro que você não está vendo, você não entende. Exato. Então...
Nossa, total. E isso, Grazi, é muito comum acontecer, mas hoje, por exemplo, no Saúde Ventures, cada vez mais a gente tem procurado médicos para investir na área da saúde. E é bom que está existindo vários pequenos fundos, né? Venture Buildings, que são realmente verticais. Então, tem a vertical da construção, tem a vertical da saúde, tem a vertical de educadores. Então, você consegue ir se destinando assim e indo pelo que você tem mais conhecimento. Porque, querendo ou não, gente, tudo que a gente falou aqui é negócios. Você quer ter um retorno, né? Fazer caridade é super legal, mas a gente está falando de negócios, né? E se a gente pode juntar os dois, fazer o bem e ganhar dinheiro, melhor ainda, né? Então, startup é muito isso. Então, se hoje você se vê como empreendedor, como investidor, ou como qualquer pessoa que trabalha nesse mundo de inovação ou quer começar a namorar um pouquinho esse mundo, dá para vir sim, vem junto comigo, vem junto com os produtores de conteúdo de inovação, começa aí nos encontros, inclusive cursos virtuais que estão acontecendo bastante, que explicam teoricamente como funciona o investimento, que vai entender como investir naquela área, que vai explicar uma startup profundamente, que claro que infelizmente em 50 e poucos minutos a gente não consegue explicar isso tudo. Mas é um prazer a gente poder falar. E quem tiver dúvida, viu, Grazi, que te segue aí, ó, pode vir que vai ser um prazer explicar tudo, fazer live, fazer call, pra gente tirar todas as dúvidas e trazer mais a galera pro nosso lado startupeiro. Exato. Eu vou colocar depois uma caixinha lá nos meus stories. E o que vocês tiverem de dúvida, vão me mandando também, porque assim, depender de mim, a gente ficava. A gente ficava aqui, viu? A gente ia ficar. Ó, deixei até uma plaquinha aqui atrás mandando um recado pra galera. Por mim a gente ficava. Mas eu sei que isso gera muita dúvida. Gente, gera muita dúvida, tá? A gente estuda. Eu tô assim, anos-luz atrás da Ive, tá? Vocês não têm noção. Ela é anos-luz à minha frente nesse assunto. Por isso eu quis trazer ela aqui, porque qualquer coisa que eu diga pode ser usada contra mim mesma. Então eu achei mais legal ela estar aqui e ela falar sobre isso, porque ela tem know-how e a gente tem que aprender a olhar e entender qual é o nosso limite. Eu sempre falo isso, a gente tem que olhar e ver, tipo, o meu limite é até aqui. Então eu tenho os meus investimentos, ok, mas dentro do meu conhecimento, dentro do meu âmbito de conhecimento. Mais que isso, precisa de um especialista, para isso que ela está aqui, gente. Olha que lindeza, como não amar? Como não amar? Grazi, assim, nesses minutos finais, eu quero agradecer demais a oportunidade de falar. Eu quase brinco que é quase um papel de evangelizar as pessoas, né? Igreja dos empreendedores, igreja dos startupeiros. Mas eu quero agradecer demais a oportunidade que eu vejo realmente na inovação, eu vejo no empreendedorismo, até no investimento nessas áreas, um caminho para a gente solucionar muitos problemas, muitas dores que a gente vem passado, né? O que seria de nós no Covid sem tecnologia? Eu não consigo responder. Sem Netflix, sem celular, sem lives, né? Sem realmente a tecnologia do P&D para a criação agora da vacina que vai vir, né? Então, tenho que te agradecer muito, agradecer a todo mundo que acompanhou aqui com a gente, meus amigos lindos que estão mandando mensagem, muito obrigada mesmo. Porque é assim que a gente vai construindo, né, Grazi? Esse passo aqui, essa uma horinha nossa, eu acho que vai ser um passo muito grande para as pessoas que estão ouvindo a gente, começando a entender aí de inovação, empreendedorismo, de startup. É isso aí. E, gente, presta atenção, porque o mundo está cada vez mais tecnológico. E quanto menos você entender de tecnologia, mais fora do mercado você tem a tendência a estar. Então, nesses 58 minutos e meio, fica a dica, hashtag fica a dica de busca a sua inovação, se você tem uma empresa ou não, se você tem qualquer coisa que você faz, de repente você fala, putz, será que dá para eu inovar isso aqui? Ó, Ive responde, hashtag Ive responde, tá? Tudo é passível de ser transformado numa startup, tudo é passível de você conseguir olhar e entender que a tecnologia está aí e não tem como a gente fugir dela. A tendência é dela tomar cada vez mais forma e se tornar cada vez maior. E se você estiver fora disso, cara, você está fora do mercado. Então, Ive, nesse último minuto, gratidão, tô mega feliz. Depois daquela chuva, tô falando contigo na seca, mas a gente tá longe pra caramba. Então, gente, gratidão. Tá mesmo. De gratidão por tudo, para quem tá
aqui. Para quem acompanhou e já saiu, vai ficar gravada a live, tá bom? Vai ficar aqui, depois eu vou colocar lá no YouTube da Escolha de Santiago. Ive, um beijo. De novo, gratidão. Cara, sou tua fã, você não tem ideia como eu te amo. E ó, a gente precisa conversar ainda, viu, mocinha? Não foge de mim. Gente, gratidão, que falta 20 segundos, vai acabar. Então, um beijo! Beijo!